Olá, meus amigos munícipes de Embu das Artes e de Taboão da Serra. Estamos aqui hoje com o capitão da 2ª Companhia do 36º Batalhão, capitão Aicarte. Aicarte, primeiro queria pedir para você saudar aí nossos telespectadores, principalmente da sua região ali da área de Taboão da Serra. Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui em mais um programa aí, para prestar esclarecimentos, informações. Então, agradeço inicialmente aí toda a audiência e, como eu sempre falo, estamos à disposição sempre que precisar. Nós ficamos ali na região do Pirajussara, pegamos uma partezinha de Taboão da Serra, pega aquele eixo da Quisaimon-Taqueute, sentido Embu. Então, qualquer situação que precisem naquela região, podem contar conosco. Me diga o seguinte, Aicarte, há quanto tempo você está no comando lá da 2ª Companhia? A 2ª Companhia, eu estou aproximadamente há uns 2 anos, né? Mas eu já tenho um pouco mais de tempo de unidade. Então, eu me formei lá em idos de 98 e vim trabalhar aqui na nossa região, quando na época só existia um único batalhão, que era o 25º Batalhão. No ano de 2001, nós temos um curso de Educação Física na Polícia Militar, né? Primeira escola de Educação Física do país. E aí eu me formei em 2003. Quando eu retornei, neste ano de 2003, foi quando houve a criação do 36º Batalhão, que ficou com a competência de cuidar de Taboão e Embu, né? Taboão da Serra e Embu das Artes. Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba e Embu-Guaçu permaneceram com a atribuição do 25º Batalhão. Na época, eu estava classificado como subcomandante da Companhia do Embu, que só tinha uma companhia até então. Certo. Existia uma companhia no Taboão, uma companhia no Embu. E aí houve a deliberação do comando naquela oportunidade para todos os policiais, oficiais ou praças, pertencentes a Taboão e Embu, nessa reestruturação em razão dessa criação do batalhão, passarem a integrar o novo batalhão. E aí depois vieram outros reforços de outros lugares, outras movimentações e tal. Então eu acompanhei todo, vamos dizer, o início, a formação do batalhão, a criação. Logo na sequência já houve aí a inauguração de uma outra companhia, não me lembro o ano, mas houve a inauguração de uma outra companhia no Embu. Depois teve a outra companhia que foi criada no Taboão, que é mais ou menos a estrutura que nós temos hoje, né? Então no Embu tem 2 companhias, uma que cuida da área mais central, outra, vamos dizer assim, a área mais periférica. E no Taboão, da mesma forma, nenhuma companhia pega a região mais central e a outra pega a região mais periférica. Então, de 2003 até 2008, eu permaneci pelo batalhão, ajudando a fazer as diversas funções, né, dentro do batalhão, entre elas a Justiça e Disciplina, né, que cuida dos nossos procedimentos internos, sindicância, inquéritos e coisas assim. Em 2008, eu tive o convite de passar aí para uma unidade especializada, aqui na nossa região mesmo. Então, fui para o policiamento ambiental, antigamente chamava de florestal, né, de mananciais. Permaneci por 5 anos nessa unidade especializada, 3 anos aqui na nossa região. Na sequência, eu fiquei um período pequeno na Zona Leste. Fiquei 2 anos na região de São João da Boa Vista, que é próximo ali a Poços de Caldas, né, aquele pedacinho lá do estado, do lado direito, vinculado à Companhia de Campinas. Em 2012, eu retornei para São Paulo, fui classificado em Guarulhos, fiquei um período em Guarulhos, também não muito tempo, acho que 6 meses, 8 meses. Já voltei para o 36º Batalhão, na época sob o comando do Coronel Ricardo. Fui promovido. Na minha promoção, o comandante do CPA achou por bem me classificar em Itapecerica da Serra, porque estava precisando de alguém da região para estruturar a companhia que estava lá há muito tempo com comando interino, né, com muita rotatividade de comandantes e tal. Então ele me atribuiu essa missão de lá e falou, olha, você vai lá tomar conta da companhia, estrutura direitinho, que está precisando de alguém que é da região, que conheça lá as peculiaridades. E aí essa foi a minha missão, né? Então procurei fazer lá essa estruturação toda necessária, adequação de policiamento, a sede lá era uma sede pequena, não atendia mais vamos dizer, a nossa necessidade pelo tamanho que nós tínhamos lá em termos de efetivo. Então eu consegui fazer uma escolha de uma outra sede, em outro local, nós ampliamos a sede, consegui fazer toda a parte de tratativas para saída dessa mudança de lá. E aí hoje a atual companhia, que é de Itapecerica da Serra, não está mais atrás da delegacia, né? Sim. E passa a ter um prédio próprio, né, cedido pela prefeitura em termos de cessão de uso, por 20 anos prorrogável, né, num local que é o dobro do tamanho,
2 andares, agora tem sala de instrução, estacionamento para aproximadamente 40 veículos. Então a estrutura física ficou bem mais atraente, né, para os policiais de lá. E nesse ínterim, montada, dado esse passo inicial, né, aí houve tratativas para que eu retornasse aqui para Taboão da Serra, que era o meu, vamos dizer, meu batalhão de origem, né. Morei muitos anos em Taboão da Serra, moro atualmente próximo, né, na nossa divisa diária. Então eu até preferiria trabalhar aqui pela questão de distância, porque assim, em termos de, fala de trabalho, lá ou aqui, os desafios são muito parecidos, né? Sim, sim. A realidade local é muito parecida, o público nosso é parecido, tanto o público civis como o nosso público interno, né? Então é muito correlato, né, o que acontece. E aí voltando para o 36, aí já no comando do Coronel Wilson, né, que até então era major, na gestão do Coronel Ricardo, ele me atribuiu a companhia de Taboão da Serra, que é essa companhia, né, lá do Pirajussara. E aí chegando lá, né, como sempre, tem sempre alguma coisa em outra para fazer, você acaba percebendo algumas coisas que você enxerga como necessidade de alinhar, de colocar um pouquinho da sua característica, sua personalidade e tal. E a gente veio desenvolvendo esse trabalho, fazendo os ajustes e implementando algumas ações, né, que vem dado resultado positivo, né. Então, estou lá há aproximadamente 2 anos, né, não sei se eu já falei, vamos dizer, fiz só um longo, né, uma longa cronologia de carreira, né, vamos dizer assim. E aí, desde então, né, desde que eu voltei para o batalhão, eu estou na companhia. Só me afastei mais ou menos no finalzinho de janeiro, né, sofri um acidente aí, que até eu gostaria de pessoais. Como é que fala? Dar o testemunho, se é que pode falar assim, né? Então eu fui colocar fogo lá nos materiais que eu tinha em casa, usando gasolina, isso aí acabou gerando uma explosão ambiental e acabei me queimando e tal. Então eu já deixo de dica, né? Sim. Usem a minha experiência para que não façam o mesmo. Não usem gasolina que não seja para pôr no carro, porque é muito arriscado. A explosão, o risco, morte. Então eu dei muita sorte, né? Fiquei 1 mês internado, mas não tive nenhuma sequela permanente, foi só a pele, né? Ainda estou em fase de recuperação, mas pelo menos, né, nada de pior aconteceu. Então o único período que eu me afastei efetivamente, né, foi esse período do acidente, infelizmente. E desde então estamos lá na companhia, né? Em termos de estruturação, o prédio lá já está há muitos anos naquela região, então já é bem conhecido, bem sedimentado, né? Fica em cima de onde é o PS Infantil. As ações de policiamento, né? A gente tem hoje à disposição sistemas de inteligência, que a gente faz um mapeamento do que está acontecendo em termos de indicadores. Então é muito relevante que as pessoas registrem as ocorrências, porque é com esse espelho das ocorrências registradas que a gente consegue fazer a mensuração de onde está melhor ou pior em termos de quantidade de ocorrências e tipo de ocorrências. Como nós temos um número limitado de viaturas, então eu preciso direcionar para os locais em que seja mais eficaz o uso dessas viaturas, né? Ou eventualmente programar alguma ação mais pontual para uma determinada finalidade. Então, uma operação, um bloqueio, uma ação de presença, um estacionamento, um direcionamento de policiais a pé eventualmente, um levantamento de informações, acionar o batalhão para que ele mande um contingente maior, fazer uma operação de maior porte para determinada finalidade, em dias e horários que a gente constata essa necessidade. Então, tudo isso daí é uma dinâmica que faz parte da nossa estruturação, vamos dizer assim, de atendimento, de policiamento, de tentar fazer a prevenção, né? Mas uma coisa que você falou que é muito importante, que eu faço suas as minhas palavras e insistentemente falo para a população, é a questão do registro. Quer dizer, sim, as pessoas, elas às vezes, acabam falando, ou para a polícia propriamente dita, mas às vezes nos grupos de WhatsApp que eu tenho, roubaram. Quando eu vou verificar, eu não tenho aquele espelho, sim, do que estão me falando. Sim. Então, quer dizer, e essa programação que você, né, faz dentro da sua capacidade operacional, né, dentro das suas viaturas, ela é diretamente ligada a essa questão, sim,
do registro das ocorrências. Por quê? Porque com o registro das ocorrências, que todos vocês têm que fazer sempre, entendeu? É que o policiamento, ele vai, vamos dizer, dimensionado assim, de uma forma efetiva. E não só isso, as ações pós-policiamento, porque assim, existe uma diferença das funções, né? Às vezes as pessoas não sabem. Polícia Militar e Polícia Civil. Pô, para que duas polícias? O que cada uma faz? Como é que funciona? Como assim? Porque embaralha mesmo, é meio confuso. Mas assim, em termos de atribuição legal, é claro a função. Então a Polícia Civil compete o quê? Fazer todos os registros, que é a Polícia Cartorária, e todas as apurações após o crime acontecer. Olha, já aconteceu, aí ele vai investigar, vai tentar levantar quem foi, vai tentar levar essa pessoa a ser processada, e aí o judiciário vai entrar em cena e tal. Então é a função da Polícia Civil, né? A nossa já é tudo anterior ao crime, a gente tenta fazer, evitar o crime, deixar o policiamento onde acontece o crime para ele não acontecer, se acontecer, prender em flagrante, já levar de imediato para tomar as providências e tal, né? Eventualmente, lógico, existem algumas exceções. Por exemplo, vou ter uma situação que está tendo uma manifestação pública. Qual é a polícia que compete atuar neste caso? Seria a polícia fardada, ostensiva, que aí o uso da força do Estado, ele é personificado pelas ações da Polícia Militar, né? Então a nossa parte é fazer a prevenção, policiamento ostensivo, fardado e eventualmente algumas ações de uso de força quando é necessário, de desinterdição de via e coisas nesse sentido. O limiar, né, o que existe ali no meio do caminho, o que dá, vamos dizer, duplicidade de ações, vamos dizer assim, é quando o crime aconteceu. Aquele, né, o logo após, o durante, aí a competência seria, vamos dizer, comum. Polícia Civil, Polícia Militar poderiam fazer essa colocação. Na nossa região, nós ainda temos uma característica interessante. Nós temos uma rodovia federal que passa por aqui. A competência de ações de policiamento é da Polícia Rodoviária Federal. Interessante. Então, cabe a eles não só a parte de trânsito, que as pessoas acham que só serve para fazer a parte de trânsito, mas também a parte de policiamento e prevenção nas rodovias compete a ele. Então, muitos dos indicadores que nós temos, especialmente o roubo de carga, têm vínculo com a rodovia. E diretamente nós não podemos fazer uma ação, vamos dizer, entre aspas, direta, porque a competência seria deles. Mas assim, como o relacionamento ele é bom entre as polícias aqui na região, não existe briga por vaidade. Então, olha, eu estou fazendo uma ação assim assado porque nós constatamos esses indicadores. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal falou, não, tudo bem, tranquilo, vamos lá, vamos fazer, vamos trabalhar junto. Então essa é mais ou menos a ideia. Então é uma peculiaridade que nós temos na região, né? Mas assim, a coisa tem acontecido e tem acontecido de uma maneira tranquila. Outra característica que eu cito também é a existência, que tem muitos municípios que não têm, embora a legislação preveja, é a existência de guardas municipais. Então nós temos, tanto em Taboão da Serra como no Imbu, guardas municipais já estruturadas, montadas, funcionando, que também fazem essas ações, né? Inicialmente faziam uma ação propriamente dita, conforme prega a Constituição, ligada aos próprios municipais, aos serviços municipais, né? A parte mais patrimonial. Hoje em dia, houve uma ampliação um pouquinho maior dessa questão legal, né? Do que pode ou não ser feito pela guarda. E a gente costuma trabalhar em conjunto também. Olha, vocês estão fazendo aquele bairro, hoje nós vamos fazer esse bairro. E, eventualmente, ações conjuntas, compartilhadas. Ocorrência de barulho, olha, a legislação municipal é que toma conta disso, então a GCM que vai tomar as providências. Opa, então aciona a GCM. Opa, houve um crime, não, então aciona a PM. Então existe esse direcionamento conforme a demanda, né, que tem acontecido de uma maneira bastante tranquila, né. Como eu estou mais vinculado a Taboão da Serra, vou falar mais por lá. Na área da 4ª Companhia, que é a área do centro do Taboão, já houve ações, vamos dizer assim, de policiamento, vamos dizer, integrados. Ou seja, olha, eu vou fazer o policiamento nesse bairro aqui hoje, você faz naquele bairro de lá, que tem os indicadores também, eles fazem aquela ação compartilhada naquele horário. Sim. Na minha região, eu fiz uma experiência, vamos dizer, parecida, só que não de dividir território. Olha, bate aqui que eu vou bater aqui. Falei, vamos fazer uma ação em conjunto para ver como é que a coisa se comporta? Então, colocamos, né, a polícia militar junto com a GCM, trabalhando em conjunto nos locais pré-determinados, e também, tanto uma como a outra ação deram resultados positivos. Então, assim, não há nenhum problema. Num passado remoto existia, né?
poxa, a atribuição não é essa, tinha vamos dizer, umas brigas pela questão de quem faz o quê e tal, né? Hoje em dia, a gente vê que isso é muito sem fundamento, porque tem muito o que fazer, seja de prevenção, seja de repressão. E todas as, né, tanto a Polícia Militar como a GCM, querem se ajudar porque a gente escuta aquela questão do cobertor curto, e se você se junta à GCM, a Polícia Militar faz uma operação conjunta, o cobertor aumenta. Sim. Né? Então você consegue dar uma maior amplitude, né, no policiamento. Mas eu queria te perguntar uma coisa que no seu caso e na sua companhia é um ponto diferencial do 36º, que são as questões sociais. Sim. Os eventos sociais, porque lá lá começou o CEPOSE, você tem o PROERG, e lá vamos dizer, a concentração desses eventos sociais. Sim. Que eu acho que é muito importante isso estender, inclusive, às outras companhias. Né? Então, se analisarmos policiamento como só ações de polícia, tudo isso que a gente acabou de comentar aqui perde um pouco o foco. Fala, pô, não está fazendo uma ação de polícia, como assim? Mas se a gente analisar o cerne da questão, sabe? Por que acontece o problema de segurança? Qual é a razão disso? É lá atrás. Então já começa pela educação, já começa pela oportunidade de emprego, a estruturação familiar, as informações que essa pessoa tem, as oportunidades que ela tem, sociais, de emprego, de acesso à informação. Como está hoje, né, sem polemizar, a ideia não é essa, mas assim, como está hoje o nosso comportamento, vamos dizer, de alguns segmentos da sociedade, por exemplo, o segmento político, né? Está tendo muita informação de corrupção, de envolvimento, de falcatrua, Ou seja, as pessoas elas são muito individualistas, elas pensam naquilo que ela pode ter vantagem. Não só o político. Em geral, as pessoas em geral elas pensam em si em detrimento do coletivo. Isso aí traz reflexos em todas as áreas, especialmente na área de segurança. Então, por exemplo, eu vejo um objeto caído no chão. Se eu não tiver a educação de que aquilo não é meu, não é para eu pegar, eu pego porque eu não vejo aquilo como um problema. Aí, de repente, a pessoa que é a dona do objeto não tem mais o objeto. Embora, vamos dizer, não foi um crime propriamente dito, mas eu peguei uma coisa que não era minha, eu tirei de alguém. Então, isso aí, com o passar do tempo, e dependendo da proporção, vai levando a outros problemas. Então, nesse sentido, às vezes a gente vê, puxa, a criminalidade está aumentando, a situação está aumentando. Concordo, mas isso aí é a causa ou é o efeito? Muitas vezes a gente tem que analisar isso daí. Por que está acontecendo? Porque na nossa região está assim ou assado. É mais complexo do que simplesmente números, né? Sim. Então, existem bairros, por exemplo, que a questão de saneamento básico ela interfere. Existem locais que, em razão das ruas, da característica, geográfica, de iluminação pública, de acessibilidade, influencia nos indicadores, ou eventualmente facilita a rota de fuga para infratores, né? Então, nesse sentido, só agir com ações de policiamento propriamente dito, eu vou estar o quê? Abre aspas, secando gelo. Está tendo um problema, eu estou resolvendo. Como é que eu consigo tentar fazer algo a mais, ir além, fazer algo diferente, ou tentar mudar um pouquinho essa realidade? Que não seja a pequeno prazo, a médio, a longo prazo. A mídia, em geral, muitas reportagens, elas são direcionadas para ações o quê? Onde existiu um fato, muitas vezes sensacionalista. E via de regra ela explora o erro. Olha, aconteceu um erro aqui, um problema ali, aconteceu tal situação, tal, né? Considerando que a nossa atividade ela já é ligada muito nesse calor da ocorrência, né, em que alguém teve um problema, a polícia foi resolver e tudo mais, acaba sendo comum você flagrar situações assim, né? De você querer resolver uma situação e por alguma questão ou outra você desagradou uma das partes, né? Então, muitas das vezes a imagem que se passa da ação policial ou da atuação policial é que é uma polícia o quê? Truculenta, que só faz coisa errada, que é violenta, que só mata, ou seja, que faz ilegalidades. Isso não é a realidade. Sim. Hoje nós somos aí mais de 90 mil homens trabalhando. Quantos casos existe o erro? Existe uma porcentagem, claro que tem, mas é muito pequena diante do universo, daquilo que é feito e que é atendido.
Outra coisa, a corporação, ela é muito rigorosa, ela é muito rígida na apuração dos desvios, de eventuais falhas. Então, tanto o batalhão apura, a companhia apura, a corregedoria apura, o Tribunal de Justiça Militar apura. Tem ferramentas que a gente utiliza para resolver esse problema, para depurar ou para eventualmente verificar o que está acontecendo. Então, usando vamos dizer, esse contexto, né, dessa questão, onde entraria vamos dizer, essa ação social? Em quebrar inicialmente esse paradigma. O contato do jovem com o policial. Quando ele olha o policial, ele confia ou ele teme? Ele vai abrir realmente o coração e vai confiar ou ele vai ficar com aquele temor? Ele vai me bater, vai me matar, vai não sei o quê, vai me prender. Então a gente percebeu que existia uma necessidade de quebrar um pouquinho essa imagem que é passada que não é verdadeira. Sim. Então, o que a gente pensou? Pô, vamos criar uma situação de aproximação? Vamos. Então, já existe o programa de ronda escolar, né? Que atua, o policial vai lá, vai nas escolas, passa lá e tal. Então, inicialmente, o que eu fiz na minha companhia? Olha, não se limitem só ir lá na direção, dar um oi para a direção, ver o que está acontecendo, e volta para trás e vai para a próxima escola. Não. Pergunta se não vai atrapalhar o andamento da escola, você dá uma andadinha dentro da escola, dá uma olhadinha nas salas de aula, ver se está tudo bem. Aí, após sim, você prossegue para a próxima escola. Então, já as crianças, os adolescentes, já começaram a ter um contato visual com o policial de uma maneira não hostil, ou seja, ele só veio aqui, olhou e foi embora. Opa, não teve nenhuma ação de repressão. Sim. Então, isso já mudou um pouquinho desse estigma. Opa, então eles também trabalham só para ver se está tudo bem com a gente aqui, né? Nas saídas das escolas, a gente procura fazer um rodízio para atender as escolas, né, de uma maneira mais ou menos equitativa, para evitar problemas. Então, da mesma forma, o jovem vê a viatura lá, opa, parada lá, só para prevenir, para me proteger, legal, interessante. E alguns jovens chegam a perguntar, pô, mas vocês estão parados aqui, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, é só prevenção para ver se está tudo bem com vocês. Quebrou um outro paradigma. Aí surgiu a ideia, falou, pô, por que em vez da gente fazer só isso daí, a gente não vai na escola, não leva informações, não tem um contato um pouco maior com os alunos, não abrange os horários de atendimento desses alunos, o contato com a gente e tal. Então foi a primeira ideia. E aí surgiu uma ideia, até de um sargento nosso, né, sargento Cardoso, falou, olha, eu pensei uma vez de fazer assim, criar um projeto de uma semana, a gente cria vários temas de interesse social, a gente participa, e se for o caso a gente até convida outros órgãos, outras pessoas para colaborar, para participar junto nesses temas e tal, seria legal. Eu falei, olha, eu acho que a ideia é boa, vamos tentar fomentar, planejar e ver se dá certo. Ah, vamos. Sentamos, conversando, definimos mais ou menos a temática, né? O que poderia ser feito, quem poderia colaborar. A partir daí fizemos um contato nas escolas para ver se haveria o interesse de fazer esse trabalho. Houve um interesse. Depois fizemos um contato com outros órgãos, outras pessoas. Então falamos com empresas, falamos com a OAB, falamos com o pessoal do Legislativo, que eles têm uma escola em Taboão da Serra do Legislativo. Falamos na PMM nós temos as especializadas, então ambiental, bombeiro, canil, né, o choque. Teve empresas particulares também que se prontificaram a colaborar. A parte de saúde, né, o Departamento de Saúde Municipal também achou interessante, o pessoal do Conselho Tutelar. Depois de passar da ideia, todos acharam muito interessante e trouxeram pautas. Olha, podia falar disso, podia falar daquilo, podia falar daquilo. Aí montou-se um cronograma para ver como é que poderia ser distribuído isso daí na escola e a gente formatou em uma semana. Inicia na segunda-feira de manhã, faz uma abertura, vamos dizer, mais solene, mais formal, com autoridades locais, com maior autoridade nossa, né, comandante local, ou seja, do batalhão, do CPA ou até da companhia. Todos os palestrantes participam dessa abertura, as crianças. E aí, ocasionalmente, nós temos uma banda regimental também no CPA M8. Então, quando as crianças veem aquela banda com um monte de policiais fardados tocando instrumentos, também cria esse impacto positivo, vamos dizer assim, né? O paradigma Quebra também. de paradigma, né? Que policial só faz policiamento, só faz ações e tal. E aí eles, né, quebram um pouquinho. E o interessante é que normalmente a banda ela toca o quê? Em solenidades militares, formais. Então é hino da bandeira, hino nacional e tal, marchas militares em geral. E eles fazem a abertura solene e na sequência eles fazem música popular, música da atualidade, tem um policial que canta, tem outro que fez letra. Aí a gente insere todo esse contexto, quebra mais um paradigma. Caramba, a banda não toca só hinos militares, que negócio diferente.
E aí a gente começou a desenvolver isso daí. Então, na primeira escola, houve essa, vamos dizer, essa intervenção, vamos dizer assim. A gente denominou de CEPOSE, né, que nada mais é do que a abreviatura de Semana de Prevenção e Orientação de Segurança Escolar. Né. Aí nós desenvolvemos um logo, só para dar vamos dizer, uma característica, né? Falou, olha, vamos fazer um login e tal. Eu pensei no elefante. Mas elefante por que não? Porque ele retém muita informação, é um animal muito inteligente, é um animal longevo, um animal forte, né? Carrega carga. É legal, então vamos bolar, né? Pensando nessa ideia realmente, né? Uma coisa para dar sustentabilidade. E aí criou-se o logo e tal, aí começou as tratativas, né? Quem que pode fazer? As parcerias, né? Quem que faz o convite? Quem que pode palestrar? Quem que fornece o material? Quem que pode ajudar com som? Quem filma? Aí começamos a correr atrás da estrutura necessária para poder implementar, né, as ações. A parte de temas também foi bem definido, então é variado, inclusive pode ser ajustado de acordo com a necessidade local. Então, por exemplo, estou tendo um problema, sei lá, de muito uso de droga, muita adolescente grávida, não sei, alguma coisa assim. Nós podemos ajustar a temática de acordo com o interesse daquela comunidade. E lá na segunda companhia, já é o segundo ano ou o terceiro? Nós estamos indo para o segundo ano, que nós já estamos desenvolvendo o trabalho, né? A nossa ideia é fazer com qualidade e sem velocidade. Então, por exemplo, daria para fazer correndo? Daria. A cada 15 dias atender uma escola? Daria, mas aí perderia a qualidade, que não é o que a gente quer. E outra, como demanda uma estrutura, pessoas, e as pessoas são todas voluntárias, eu dependo de agenda. Sim. Será que aquele órgão naquele dia vai ter uma agenda para conseguir atender? Será que a banda vai conseguir vir para atender? Será que aquela autoridade naquele dia? Então, assim, nós estabelecemos fazer algo em torno de bimestral, que aí seria um tempo suficiente para fazer a intervenção, fazer as ações e se preparar para o próximo e já deixar tudo mais ou menos agendado e engatilhado para a próxima escola, porque isso aí também tem que casar para não prejudicar o andamento de toda a parte didática da escola, né, do programa que eles têm que passar também. E aí ficou alinhado mais ou menos a cada 2 meses, né, a gente fazer essa ação de uma semana nas escolas. E o que é muito interessante, assim, primeiro dia, a gente percebe, a gente nota um certo ar de resistência, sabe? Aquela cara de desconfiamento das professoras, da direção, até dos alunos e tal. Segundo, terceiro, quarto dia, quando está acabando, acabou essa questão, porque viram que o que a gente foi lá foi oferecer informações, não teve esse contexto, né, vamos dizer assim, de atuação repressiva, vamos dizer assim, muito embora a gente fale nos temas, né, olha, a polícia faz isso, previne, mas também prende, faz assim, faz assado. A gente leva as informações, né, de cidadania, e no último dia, que é o fechamento, aí, vamos dizer assim, fecha com chave de ouro, né. Aí a banda vai lá, toca música, eles se divertem e tal. E o feedback que nós tivemos das escolas em que houve essa ação foi muito bom, inclusive em termos comportamentais. Diminuiu a parte de reclamações de desvio de conduta dos alunos, da parte disciplinar. Muitos deles levaram as informações para os familiares, então isso aí, vamos dizer, indiretamente atinge também os familiares. Alguns familiares acabam falando com a vizinhança. Então, cria aquele efeito do bem, aquele efeito de onda, né? Que as pessoas passam a ter mais ferramentas de opção. Então, ela escolhe se ela quer fazer o certo ou errado. Ela escolhe. Ela não pode dizer que não sabe. Ela recebeu a informação. Ela escolhe. Porque cada um tem o livre-arbítrio, né? Faz se quiser. Mas a gente mostra as consequências. Olha, um bom ato é aqui. Um mau ato é ali. Tal. E a nossa atuação é essa. Nossa função, nosso papel é esse. Então, em termos de prevenção, de educação, tentar evitar que o crime a médio, longo prazo, ele aconteça, é uma ferramenta, como é o ProERD, né? O ProERD ele é mais ligado um pouquinho à questão de violência e uso de drogas. Então ele tem esse viés, né? Da criança ter essa resistência, ele tem uma formatação que atinge uma determinada faixa etária e tal. Nossa ideia do CEPOSE é não deixar vinculado a viés de, vamos dizer, de uso de entorpecente, de droga, não. É um viés social. Social mesmo, né? Mesmo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser uma boa pessoa? Por que eu tenho que cumprir as normas? Por que eu tenho que obedecer pai e mãe? Por que eu tenho que estudar? O que me espera aí vamos dizer, no mercado de trabalho? Eu poderia fazer um comentário com você, que o CEPOSE, ele é a educação moral e cívica do passado. De certa forma, né? sim. Vamos dizer assim que seria mais ou menos nessa linha.
Mais ou menos nessa ideia. Arcade, a gente podia ficar horas aqui conversando, porque isso é fantástico demais, entendeu? Eu participei do CEPOS, mas a gente tem tempo aí, e eu queria que você desse as considerações finais e falasse aí para toda a população, seja do Embu, do Taboão, para se inteirar e para fazer com que a gente possa, né, fazer o melhor. E quando a gente fala todos fazerem o melhor, é a Polícia Militar em comunhão com a população. Sim. A segurança, ela é uma responsabilidade de todos. Para nós é uma obrigação legal, mas está lá na Constituição. Ela é uma obrigação de todos nós, não só da polícia, né? Então todos temos que colaborar com que a coisa aconteça bem. Começa pela minha educação, pela educação que eu dou para o meu filho. Se eu colaborar já, vamos dizer, nesse pequeno nicho, eu vou fazer com que problemas não advenham, pelo menos desses que eu eduquei. Pelo menos é o que se espera. Se todo mundo fizer essas informações correrem, a tendência é que a gente tenha o quê? Uma diminuição das pessoas que fazem o quê? O que não é o correto. Vamos dizer crime, né? O que não é o correto. Sim. Às vezes não é certo. um desvio que pode ser inocente, pode levar a uma consequência, criminal ou não. Por exemplo, eu discuti com uma pessoa por um motivo indevido qualquer. Diretamente não foi o crime. Aí essa pessoa se estressou e acabou, de repente, discutindo comigo. Pronto, já pode levar a uma briga e isso sim levar a um problema maior. Então, o que eu aconselho para as pessoas é isso, né? Procure ser uma boa pessoa, procure fazer o bem, fazer o que é o correto. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Opte por fazer o certo, né? Conte com a Polícia Militar sempre que precisar. Nós estamos aqui para isso, para servir a população, né? Mas muito seria bom se nós conseguíssemos só prevenir. Pessoal, que maravilha. Ou seja, crime zero, só prevenção, só policiamento comunitário. Seria o ideal. Pena que a gente não consegue, é uma utopia, né? Porque esse aqui não quer ter vantagem, mas aquele quer. E aí cabe a nós a aplicação da lei. Nós temos que ajudar nesse contexto, né? Outra coisa que é importante salientar, muitos dos problemas que são ditos problemas policiais ou de segurança, nós, polícia, especialmente polícia militar, cuidamos de um degrau, 2, 3 degraus desse elo, né? Vamos dizer, dessa engrenagem. Porque após as nossas ações existem outros órgãos que atuam, que trabalham, que fazem parte dessa estrutura, para que leve vamos dizer, a um fim um pouquinho mais eficiente. Então, por exemplo, eu prendo alguém em flagrante, fiz a minha parte, levei para a autoridade que tem que fazer o registro, registrou bonitinho. A partir dali, tem que ver se vai ser julgado, se depois de julgado você vai ser preso, se vai ter local para ele ficar preso, se ele vai ser reeducado, se após ele ser condenado e preso, eventualmente solto, se ele vai ter uma condição de ser recolocado, né, socialmente. Então, tudo isso aí traz reflexo na segurança. A quantidade que nós temos de retrabalho, ou seja, de prender pessoas reincidentes, é muito grande, muito grande. E isso é seca-gelo, né? Então, de nada adianta, a gente prende e o cara não fica, seja por qual for a razão. Questão legal, questão de, sei lá, de interpretação daquilo que aconteceu, não. Então, o que a gente sugere é isso. Procure ser um bom cidadão, faça o seu trabalho, seja uma boa pessoa, eduque bem os seus filhos, dê bons exemplos, procure fazer o bem, procure fazer o que é o certo, e você vai estar colaborando com a segurança, com a educação e com outros segmentos, né? Arcade, obrigado pela Estamos à disposição aula. sempre. Na Polícia Militar, você pode confiar. Até outro dia.